Fala, meu jogador, seja bem-vindo, boa resenha, curte, comenta e compartilha. Vamos. A minha transição logo após que eu parei de jogar, eu tinha duas situações. Ou seria treinador, que eu gostava muito também dessa parte de treinador, e a empresarial. Logo que eu parei de jogar, o Maurício Copertino, que foi muito tempo auxiliar do meu sogro, do Vanderlei, ele tinha jogado na China. E na época, pra você ver como é que é a vida, né? Na época vinha muitos chineses, japoneses fazer intercâmbio nas categorias de base do São Paulo. E um desses chineses lá atrás, eu disse que eu dei uma atenção pra ele, mas eu não lembro, que é o Sun. Disse que eu dei um baita de uma atenção pra ele com outros chineses que estavam lá fazendo um intercâmbio. Eles ficavam lá também alojados lá no Morumbi, treinavam alguns com categoria juvenil, outros com juniores, e era questão de intercâmbio. E aí, quando o Maurício estreita mais essa amizade com o Sun, aparece uma oportunidade de compra de um clube na segunda divisão da Liga Chinesa. E o pensamento do presidente do clube era uma coisa assim, para fazer uma coisa monstruosa mesmo, né? De levar o time para a primeira divisão, aquela coisa toda, contratar grandes jogadores. E aí eu, na transição, o Maurício me liga um dia e falou, cara, os caras estão indo pro Brasil, os caras têm em mente aí 3 treinadores, né? No caso era Mano Menezes, Tite, e o Maurício perguntou se poderia falar do Vanderlei. Eu falei, cara, eu não sei, porque o Vanderlei na época estava empregado no Cruzeiro ainda. Eu falei, cara, eu não sei, preciso falar com o Vanderlei. Mas assim, é um negócio assim, assustador do investimento que eles querem fazer, porque estava naquele boom das equipes da primeira divisão, e os times da segunda divisão também não queriam ficar atrás, né? Em termos de investimento. E aí, praticamente comecei assim a minha área empresarial. O Mano Menezes, se eu não me engano, acabou não aceitando. Se eu não me engano, acho que o Tite também não, por um projeto de uma equipe de segunda divisão. E logo o Vanderlei tinha sido demitido do Cruzeiro, né? E aí era um negócio assim, ambicioso. Tanto que eles contratam o Vanderlei. Foi sua primeira negociação? Foi minha primeira negociação. Negociou o sogro, e baita negociação. Já começou e estourou no norte, pô. E aí nós levamos o Jadson, Luiz Fabiano e o Giovani, lembra? O Giovani jogou no Santos? Sim. Assim, era uma coisa assustadora, assim, né? Em termos de investimento que foi feito, de valores. E aí foi minha primeira experiência. E daí para mim foi valeu como uma baita experiência de muita valia, porque quando eu chego lá, eu vou junto principalmente com a família, né? Então, eu chego lá, chega a família dos jogadores e os caras estavam meio que ainda fazendo a intertemporada. E começa a ver casa, apartamento, aquela coisa toda. E eu começo a dar uma assistência e comecei a gostar daquilo. Falei, caraca, eu acho que eu vou nessa área aqui, cara, empresarial e tal. Então, assim, me relacionei muito bem com a família. E dentro disso daí, acabou me abrindo as portas para que eu também começasse a olhar para o lado da molecada. E aí o meu sócio na época, o Márcio, ele não gostava de meio que mexer com a molecada, já jogadores prontos, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu Tem sou mercado aí. Eu sou Sua não, própria eu vida sou, que eu sou a própria a própria história viva daquilo que eu presenciei fazer como atleta, que eu via que, cara, existia uma lacuna muito grande da área do atleta com a área empresarial. Na nossa época, nós não tínhamos praticamente empresários, só existia o seu Juan Figueiredo na época e alguns outros começando ainda. Era mais um intermediário, né? Então, assim, a gente via que a dificuldade que nós tínhamos de sentar para negociar com o dirigente, para uma melhora de contrato. E aí eu comecei a ir dentro dessa lacuna, assim. Eu quero ir voltado um pouco mais para a área da base. Coisa que o meu sócio, o Márcio, já não gosta. Não era o perfil dele. Ele falava, dor de cabeça, plantar, vai demorar anos para colher o fruto. Dá muito trabalho, e aí vem a relação família, vem... Eu falei, cara, mas eu sinto que eu tô preparado para ir nessa área. E foi assim, comecei dessa maneira. Pegando um jogador aqui do juvenil, infantil. Quando eu falava com ele tá maluco, vai levar tantos anos, né? E aí dentro dessas
oportunidades, né, que foi se dando dentro da minha história empresarial, principalmente voltada com a base, foi quando houve a situação do Rian Francisco, né, que é a história viva, porque o Edmilson tem o clube o SCA Brasil, né, e o time começa numa ascensão finais de... A safra 06 foi top, batia pau com o Palmeiras e jogando, né? Chegaram na final com o Palmeiras. E jogando muito bem, a melhor safra acho que da história aí do Palmeiras. E eu pela amizade que nós temos, né, a gratidão também que eu tenho por ele, porque na época começou a jorrar de empresários lá e os caras começaram a tirar jogador mesmo, assim. Sem jogador não tinha conversa. Os caras gostavam, cadê o jogador? Segunda, terça-feira o moleque não aparecia pra treinar. Ah, mas o moleque tá indo não sei pra onde. Não, peraí, pô, mas existe um contrato aqui dentro do clube. De formação, né? De formação. E os caras acabavam não respeitando isso. E aí um dia o Edmilson me chama e falou, Fabiano, cara, eu não sou empresário de jogador. Eu tenho outros interesses, eu sou o presidente do SCA Brasil. Mas dentro do que está acontecendo aqui, eu quero passar para os pais dos atletas, empresários que eu tenho confiança para tocar a carreira de um atleta. Top. Aí ele falou, você, aí citou os outros 2, 3 empresários lá, e dentro desses atletas vem o Rian Francisco, porque o Rian era artilheiro do campeonato, se destacando super bem. E aí o Edmilson falou assim, eu vou apresentar você para a família e depois aí cabe a ele se tomarem a decisão. Você vai assinar com você, na área empresarial, com você, com fulano, ciclano, beltrano. E aí que eu falo que foi um presente de Deus mesmo, assim, né? Porque eu pude sentar com a família. Falei, eu não quero também que vocês tomem nenhuma decisão precipitada, né? Vou levar vocês em 2, 3 empresários, para que vocês também o conheçam. Eu sei que eles têm interesse em empresariar o filho de vocês. E depois, no final, vocês tomam a decisão. Levei em 2 empresários, tá? Que não cabe aqui citar, mas enfim, levei. E aí no final dessa segunda ou terceira visita nesse empresário que eu acabei levando, a tia, né, a Magna. A Magna. Ela virou pra mim, pô, Fabiano, você leva a gente em tanto lugar, tanto cara assim, não sei o quê. Ela foi pela relação, né? Ela foi porque você tá se preocupando, pô. Você não cuida do Rian, pô. Quero, tia. Foi presente de Deus, né? Ela assim, não. Assim, cara, a gente tá se sentindo super bem, pô, você tá sendo muito atento. Você não cuida do meu filho, não sei o quê. Aí o senhor Ramu, tá bom. Que bacana, hein? E começou assim a nossa relação, né? Então... E Deus abençoou que o Rian, nos últimos 2 anos, se ele espirrar, é gol, meu irmão. Eu falo que primeiro foi um presente de Deus, né? E assim... Eu peguei ali o primeiro jogo que ele entrou do banco de reserva, acho que fez 3 gols lá, e começou todo jogo, tinha jogo que fazia 5 gols. É aquela... E outra, né? Existe uma mudança assim, né? De você tá jogando no SCA Brasil, né? E ele não sentia, ele tem muita personalidade, né? Mesmo quando ele jogava ali de beirada, antes, ele ficou de centroavante depois, né? Mas de beirada ele vai bem. É legal que tem muito recurso, né? E depois, assim, eu falo que você jogar no SCA e depois você tá chegando no São Paulo, começar a se destacar e se manter, né? Porque não é fácil, né? O Rian vem praticamente em 2 anos muito bem jogados. Quase 3 anos aí, muito performando, bem jogado, fazendo muito gol. Houve uma mudança de característica, de posicionamento, porque o Rian no SCA ele jogava de como é que fala? Ponta direita. Beirada, né? Beirada, a gente fala perna trocada. Ponta. E depois, mesmo ainda fazendo gol, e depois há uma mudança, né? Agora jogando mais como atacante, como um 9 mesmo, né? Que foge um pouco ainda das características, porque hoje a gente vive numa outra realidade de um 9... É um jogador muito fixo, um jogador muito forte. Acho que hoje no Brasil só o Pedro, né? Uma composição física grande, mas assim, dentro disso aí ele se encaixou perfeito, até mesmo porque assim, eu falo assim, na minha área empresarial, nós não podemos também só estar preocupados em fazer o negócio. Nós temos que também saber características. Eu sempre falo assim, existem jogadores que são determinados para jogar. Você vê perfil do jogador e você fala, cara, esse menino tem todas as características para jogar no Corinthians. É um jogador mais de força, de raça. Não que não seja para jogar no São Paulo,
Mas são características que você vê o Rian desde o início. Você via que era jogador perfil, que o São Paulo é um jogo vistoso, é um jogo de jogador de qualidade, jogador habilidoso. O menino tá gelado ali na hora de fazer gol. Então, quando a família faz esse convite para que eu pudesse ser o empresário do Rian Francisco, eu deixei eles muito, muito à vontade. Assim, eles estavam indo viajar, lembro como se fosse hoje. Estavam indo viajar, falei, não, vai lá, ora a Deus, vê se é a decisão correta mesmo que vocês estão tomando. Aí o seu Raimundo falou, não, sem problema, nós vamos viajar e tal. O Raimundo é o pai, é a Magna e o seu Raimundo. Você conhece, né? Fala, meu jogador, tá precisando de um transplante capilar? Dr. Vlasos Marangos, faça como eu fiz. Boa resenha.